Beleza. Olá, estamos aqui com um novo episódio do Empreendedor Sem Fronteira e hoje nós vamos conhecer um pouco da história da Milene e o que ela faz. Seja muito bem-vinda, Milene. Obrigada, Maraísa. Obrigada pelo convite. Que bom poder estar aqui. Espero contribuir e inspirar. Ah, que bom. Então, quem é a Milene? O que que você faz? Conta pra gente. Eu sou nutricionista, essa é a minha Uhum, formação. Sou nutricionista há 18 anos, sou mestre em ciência dos alimentos, tenho pós-graduação em nutrição materno-infantil e sou especialista em seletividade alimentar. Mas mais do que isso, eu sou mãe de dois. uhum, E sou casada, mãe de dois, e foi essa trajetória com o meu filho mais velho que deu uma guinada na minha carreira e fez uma reviravolta realmente em tudo que eu fazia, porque eu já era nutricionista há quase 9 anos quando eu engravidei. Eu era servidora pública, professora universitária. E eu não gostava da parte de nutrição materno-infantil, não era o que mais me brilhava os olhos, nunca me imaginei trabalhando com isso. E é aquela coisa, quando a gente estuda na faculdade, e nunca executa, né? Nunca coloca em prática. Então, assim, o conhecimento estava lá guardadinho. Mas quando eu engravidei, eu comecei a estudar para usufruir dos benefícios disso, né? Comigo, na gestação, com o meu filho. Mas, para minha surpresa, Maraísa, o meu filho nasceu. Existem mais de 80 diagnósticos que levam à seletividade alimentar. Dos 80, meu filho tinha 8. E ninguém descobria, ninguém conseguia ajudar, ninguém conseguia entender realmente o que ele tinha. Ele tinha alergia alimentar. Eu fui em inúmeros profissionais e ninguém dava um diagnóstico. E as pessoas sempre falando assim: ah, é normal. Ah, ele tá com o nariz entupido porque foi pra escolinha. Ah, a amígdala aumentada porque ele tem rinite. O pai tem rinite, então ele vai ter também. Mas eu sabia, meu coraçãozinho de mãe falava assim: tem alguma coisa errada. E aí, como ninguém conseguia ajudar o meu filho, eu falei: ok, então eu vou estudar e eu mesmo vou ajudar o meu filho. E aí eu comecei a fazer algumas formações na área, não existia nenhum nutricionista no Brasil que falava sobre isso, então eu comecei a fazer algumas formações fora e eu criei uma metodologia que se chama Alfabetização do Paladar e fundei um projeto que se chamava Bebê Bom de Garfo. Mas por meio disso tudo que eu fui colocando em prática, eu consegui ajudar mais de 36 mil pessoas no mundo inteiro. Hoje o meu curso tem 36 mil alunas. Eu fui trabalhar então com a parte especificamente da nutrição materna infantil e como referência em seletividade alimentar. E foi aí que eu comecei a construir toda a minha trajetória. Então, tem 10 anos que basicamente eu sou nutricionista de famílias. Eu atendo mais crianças, não só seletivas, né? Mas uhum. principalmente acabam sendo o meu público principal. Ah, interessante. E como que você veio parar aqui no Canadá, Milene? Pois é, uma história é, um pouco inusitada. Eu Ah, achei que era só um desejo meu. Mas, da mesma forma que a maternidade deu uma reviravolta na minha vida, o imigrar também, para todo mundo, né? Isso não é um privilégio só meu, não. Eu acredito que todo mundo que se torna mãe passa por um monte de desafio, todo mundo que imigra passa por um monte de desafio. Mas, inicialmente, eu tinha um desejo de morar fora quando eu era adolescente, de fazer um intercâmbio para aprender uma nova língua. uhum. E quando eu terminei o meu mestrado, eu ia começar o doutorado. Eu e o meu marido, nós fizemos uma viagem, a gente ficou um mês pela Europa fazendo uma viagem exploratória e nós decidimos que o meu doutorado eu ia fazer o que a gente chama de sanduíche, né? Uma parte fora do Aham, país. sim. E aí eu voltei para o Brasil decidida que eu moraria em Londres, mas eu voltei grávida. Então mudou, né, os planos e enfim, não dei continuidade, não pude realizar esse sonho. Meu marido também já tinha o desejo de morar fora e também não conseguiu realizar. E aí um dia eu recebi um direct de uma seguidora falando que ela admirava muito meu trabalho e que ela ficaria muito feliz se eu fosse no lançamento do livro dela.
E eu fui no lançamento do livro dela, a gente combinou de fazer algumas lives, e aí eu fiz uma live no perfil dela, e quando ela foi fazer uma live no meu perfil, eu mandei uma mensagem para ela no WhatsApp e ela não me respondeu. E aí, uma semana depois, ela me respondeu: Ah, desculpa, eu não tinha te respondido, porque eu tava numa correria de mudança, eu acabei de me mudar para o Canadá, e por isso eu não consegui, né, te dar esse retorno. E aí eu falei: Nossa, que legal, você foi morar no Canadá, até então não sabia nada de Canadá, mas sempre com desejo de morar fora. Falei: Que legal, você foi morar no Canadá. E aí ela tirou uma foto de um lugar maravilhoso que ela estava aqui em Ottawa. E ela falou assim: Ah, tal, nossa, que bom que você gosta de viajar. Eu comentei com ela, né, que eu gostava de viajar. Ela, não, vem aqui um dia me visitar. E a gente começou a falar sobre o desejo de morar fora que eu tinha. E ela me fez uma seguinte pergunta: O que que te impede de morar no Canadá? Eu falei: Nada. Eu perguntei pro meu marido: O que que te impede? Ele, nada. Eu falei: Então vamos. E aí, assim, decidimos vir. Foi de uma forma muito louca. Não conhecíamos ninguém aqui, não tinha, nunca tinha vindo ao Canadá, mas a gente descobriu que realmente tinha um propósito muito maior nisso, porque aqui a gente pôde se redescobrir e descobrir muitas coisas, internas, de coisas, de processos nossos realmente, que a gente precisava sair dessa nossa zona de conforto para que nós pudéssemos, desenvolver, melhorar e passar por isso. Interessante. É muito bom conhecer as histórias, né, das pessoas assim, porque cada um tem um motivo, cada um tem uma jornada, né? É bem interessante Mas mesmo. eu acredito que a maioria das pessoas sonham, planejam, né? Assim, tem toda uma trajetória. O meu foi assim, muito vamos, muito doido. Aham, é interessante mesmo. E, e agora, assim, o que que você faz aqui no Canadá? Como que está aí seu trabalho, sua rotina? Então, essa foi a grande reviravolta que me fez mais uma vez me redescobrir como profissional. Desde que eu cheguei no Canadá, Marais, eu comecei a entender, assim, a partir dos meus desafios, dos meus processos, porque a nossa vida aqui é muito diferente, né? Vir Uhum, para um outro país com duas crianças, sem rede de apoio. Então, eu comecei a ter algum olhar, a ter percepções de coisas que até então, lá na minha zona de conforto no Brasil, eu não tinha. E no meio disso tudo, como eu trabalho com marketing digital, porque eu usei as redes sociais para poder divulgar o meu curso, né? E isso uhum, também foi uma outra coisa muito importante assim na minha carreira, porque quando eu comecei o projeto Bebê Bom de Garfo, como eu falei, não tinha nenhum nutricionista no Brasil que falava sobre isso. é, E eu comecei a postar algumas coisas bem despretensiosamente ali nas minhas redes sociais. E o meu objetivo era ajudar as minhas amigas, ajudar algumas pessoas. Eu nunca imaginei que fosse tomar essa proporção toda. Eu cheguei a quase não, eu cheguei a 400 mil seguidores no Instagram. é, eu acho que quase 30 mil pessoas no YouTube. Ganhei plaquinha de reconhecimento da Hotmart. Fui eleita que como legal. 8 empreendedoras digitais para se inspirar pela revista Marie Claire. Fui convidada assim para palestrar. Eu colhi muitos frutos legais desse trabalho, sabe? Eu tenho muita Aham, gratidão por tudo que me proporcionou. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver que as minhas estratégias elas são eficientes para fazer uma criança comer. Mas se a mãe não estiver bem, ela não vai dar é, conta de colocar em prática. sim, Porque eu não estava bem nesse processo. Nesse sim. momento, a partir do momento que eu cheguei aqui no Canadá, eu não estava mais me reconhecendo como aquela Milene de antes. E aí algumas coisas pararam de fazer sentido na minha rotina. E eu comecei a entender que como que eu vou exigir para essa mãe que ela faça um prato de 5 cores para o filho, que ela aplique a estratégia X, Y, Z, se ela mal tem tempo, sei lá, cara, de tomar um banho. Ela É, tem tantas coisas, ela tem tantas atividades. No Brasil, eu tinha funcionária que limpava a minha casa. Então, assim, é uma vida é, totalmente diferente. E eu comecei a ficar incomodada. E quando a gente trabalha com rede social, eu acredito que existe uma conexão a partir da nossa verdade. E uma vez que eu não vivo mais aquela verdade, é é. difícil de passar isso para a audiência. Uhum, Então, a partir desses desafios que eu comecei a enfrentar aqui,
eu dei mais uma mudada aí, porque eu comecei a colocar mais o foco na mãe. Até então, meu foco era na criança. Então, eu atendia crianças e o que eu poderia fazer por essas crianças para que elas comessem bem. Aham. E hoje, o meu foco, a minha clientela são mães que precisam de ajuda, primeiro, para estar bem consigo mesma, para só depois, né? Porque é uma consequência. A criança, muitas das vezes, ela vai ter uma seletividade alimentar como consequência realmente daquele processo que ela está vivendo do contexto. E como essa mãe, que é o centro energético da casa, que é o termômetro da casa, quando ela não está bem, tudo ao redor fica prejudicado. Então, eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a estudar muito sobre é, esse processo feminino mesmo, né, do papel da mulher ali dentro de casa, como mãe, como esposa, e como que ela poderia fazer para que ela conseguisse estar bem, porque eu criei uma mentoria que se chama Alimentar e eu ajudo mães a se encherem. Então é alimentar até que você esteja cheia e possa transbordar. Porque é por meio desse alimentar da mãe, que não necessariamente é um cálculo de dieta. Hoje eu faço uma nutrição integral, assim, de entender as necessidades dessa mulher. Porque quando ela está ajustada nessas necessidades, ela vai ter paz à mesa. Eu valorizo muito a mesa, eu defendo a mesa. Eu tenho uma missão de que as famílias possam criar momentos favoráveis, positivos, prazerosos em torno do alimento. Eu acho que a mesa ela é um local sagrado dentro de casa, de partilha, de conversa, de comunhão, de cura, de transmissão de valores. Então, hoje o meu trabalho dentro da nutrição, mas de uma forma mais integral, ajudando essas mulheres a se organizar dentro da rotina, como fazer, de repente, um planejamento de cardápio que seja, que faça sentido dentro da minha rotina, como que eu vou preparar isso, como que eu vou organizar a minha comida para que a gente não precise comer fast foods e possa comer comida de verdade. Como que essa mãe vai colocar dentro da rotina dela aquele autocuidado que ela tanto precisa para dar conta de cuidar do próximo? Enfim, então eu faço hoje uma nutrição muito mais ampla, não é focada simplesmente na dieta, que a dieta é como se fosse uma parte do meu É. trabalho, e a boa alimentação da família, que é o meu foco, ela vai ser realmente consequência de tudo isso que a mãe vive. E isso é muito interessante, porque às vezes, né, a pessoa está lá interessada em mudar a alimentação, mas é uma no meio de cinco, de quatro, né? E aí fica bem complicado de manter aquela rotina, aqueles bons hábitos, né? E é bem Exato. interessante trabalhar a família. E você falando aí, você falou do transbordar, isso é algo que eu uso muito nas minhas mentorias também, porque eu tenho a mentoria Sentir, que é justamente para auxiliar as pessoas a ter essa reconexão e também para poder transbordar, cuidar primeiro de si para depois cuidar do outro, né? E naquele dia, no nosso encontro, né, quando você começou a falar disso, falei, gente, mas é isso aí. Eu falei, que legal, né? É muito bom, assim, quando a gente conhece pessoas que estão na mesma energia, na mesma vibração, tem essa mesma paixão para fazer, né, desenvolver projetos, auxiliar as pessoas, e aí foi por isso que eu te convidei para Que fazer parte legal. dessa série de vídeos, porque é isso, né? Essa paixão estar aberto para os desafios, se adaptar, né? Falar, ok, estou aqui, e agora, né? Como que Exatamente. o que eu tenho, como que o que eu tenho a oferecer pode auxiliar, resolver os problemas do meio em que eu estou, né? Eu Então, acredito muito, Maraísa, que tudo aquilo que a gente passa é para o crescimento, mas não pode é egoísmo ser só o nosso crescimento, né? Eu é, acredito muito que a gente sempre pode transbordar daquilo que a gente passa. Então, eu tenho sempre um acolhimento com as pessoas que eu conheço, que acabaram de chegar do Brasil, que eu falo, gente, eu passei tanto aperto, tanto perrengue, que se eu puder ajudar qualquer um a não passar pelas coisas que eu passei,
eu É. já tô feliz. Então, é isso. Quando veio a seletividade alimentar, o diagnóstico de alergia alimentar do meu filho, que ninguém conseguia fechar o diagnóstico, aí eu fui fazer curso de modulação intestinal para estudar intestino, entender tudo. Aí eu penso, gente, eu aprendi tudo isso, mas eu vou usar só com meu filho? Assim, É. não, só entre aspas, né? Porque já seria o suficiente. Mas eu sempre acho que se você passou por algo, se você enfrentou algum processo, algum desafio, muitas das vezes, enquanto a gente está vivendo aquele momento de dor, a gente pensa, ai, por que comigo? Nossa, por que isso é difícil? Por quê? Mas não, vamos tentar entender, né? O que que eu posso fazer com isso e o que que esse conhecimento que eu busquei, como que ele pode gerar frutos não só para minha vida, mas para a vida de outras pessoas. Eu acho que é isso. Então, a gente tem que ajudar mesmo essas pessoas aí a se entenderem, a se conectarem com si, a estarem cheios para que elas possam transbordar. Eu falo que essa é a minha forma de deixar o mundo melhor. Ah, que legal, muito bom, Milena. E você falando aí dos seus desafios, né? Foi algo que eu passei, né? Porque assim, meu marido também decidiu do nada, quero ir para o Canadá, em menos de 9 meses nós já estávamos aqui, né? E aí eu tinha outros planos, outros projetos lá no Brasil, e quando nós decidimos a vir, a minha condição era, eu queria morar em uma cidade pequena, mas aí eu não conhecia ninguém que já tivesse morado em uma cidade pequena, só encontrava pessoas que moravam nos grandes centros. E acabou que nós mudamos para uma ilha, na província de Nova Escócia, a ilha de Cape Breton, e só tinha um casal de brasileiros lá. E ainda encontramos um casal de brasileiros lá, porque a cidade mesmo tinha uns 30 mil habitantes, a região uns 100 mil. É uma Bem ilha, pequeno. bem pequena. Existiam outros brasileiros, mas eram mais distantes. Na cidade era somente um casal. E quando você fala das dificuldades de adaptação, nós tivemos bastante, porque só conhecemos esse casal depois de quase 2 meses que nós estávamos lá, então foi bem desafiador. E aí eu também uso essa experiência para auxiliar as pessoas a tomar esse processo de decisão, né? Escolher morar na capital, uma cidade grande, ou ir para uma cidade pequena, porque aí tem os dois lados da decisão, né? Tem os seus ganhos, mas também Uhum. tem os seus desafios, né? Né? E e é muito bom a gente poder contribuir na jornada de outros, né? Com certeza. E uma mensagem final, assim, para quem nos assiste até aqui, como que entra em contato com você também, suas redes sociais, fica à vontade, né? Então, eu tenho um canal no YouTube que é o Bebê Bom de Garfo. Hum, Que inclusive já tem um tempo que eu não posto lá, dentro dos desafios, né? Quando eu cheguei aqui, quando eu hum, estava no Brasil, eu tinha gente para gravar, para editar meus vídeos, para fazer tudo. E aí eu cheguei aqui, eu não estava tendo tempo nem de gravar mais, sabe? A realidade é essa, mas eu ainda tenho meu canal no YouTube. Mas o que eu mais uso é as minhas redes sociais, é o meu Instagram como rede social. Hoje eu mudei o meu nome, não é mais Bebê Bom de Garfo. O Bebê Bom de Garfo ainda existe, mas é um Instagram que eu não uso, não posto nele. O meu Instagram é @Milene Henriques. E lá é que eu posto diariamente ali a minha rotina para inspirar outras mulheres, outras mães. Minha comunicação ela é toda com mãe, então pode me mandar mensagem por lá. Estou também no grupo de empreendedoras brasileiras, então também pode me encontrar por lá. E de mensagem final, poxa, vamos lá. Primeiro que pegando até isso que a gente estava conversando sobre o estar cheio para a gente conseguir transbordar, eu acredito muito, Maraísa, que todos nós, independente de qualquer coisa, nós temos algo para contribuir com o próximo. Então, se cada um fizer a sua parte de pensar o que que eu aprendi com o meu processo, o que que eu aprendi ao longo do caminho com os meus desafios e conseguir contribuir, passar isso para pelo menos uma pessoa, eu falo, gente, essa é a forma que a gente tem de mudar o mundo. Então, como mensagem final, é realmente encorajar as pessoas. Tá todo mundo pronto.
A gente sempre tem a mania de achar que a gente precisa de muitas coisas, né? Ai, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer aquilo. Enfim, a gente não precisa de nada. A vida é realmente uma jornada e a gente vai aprendendo todos os dias com as conquistas, com os desafios, com ganhos, com as perdas. E se a gente consegue usar isso com amor, com respeito, se a gente consegue entender que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo, e a gente consegue cuidar dessas três partes também, a gente vai conseguir realmente mudar não só a nossa vida, mas a vida da nossa família e a vida das pessoas que estiverem ao nosso redor. Ah, gratidão por contribuir com a gente aqui, por compartilhar sua história, sua jornada, os seus projetos, né? Que são, que realmente ajudam as famílias e tudo mais. Parabéns e gratidão pelo seu tempo, pela Obrigada. correria que foi para estar aqui hoje, né? É, Muito obrigada mesmo. obrigada a você, Maraísa, pelo convite. Um prazer enorme. Eu espero aí poder contribuir com o máximo possível de pessoas. Gratidão e até breve. Tchauzinho.